Olá, mais uma vez, estamos aqui dando seguimento à nossa série de aulas sobre saúde mental em família com a doutora Ângela Hillary. Quero agradecer aqui mais uma vez a disponibilidade da doutora Ângela. E hoje o tema é psicoterapia de casal e família. Aproveitem, boa aula, e se gostaram, se quiserem receber as nossas notificações do nosso canal, deem um like, se inscrevam no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tenham uma excelente aula. Estamos aqui de volta, não é? Para seguirmos, então, com a segunda aula da série Saúde Mental em Família. E hoje, na verdade, eu vou estar focando, agora sim, especificamente a psicoterapia de casal e de família. Como eu lhes contei, eu dirijo um centro de estudos de família, né, que é o CEF, em Itupeva, e temos esse acordo de colaboração técnica com o Centro de Estudos em Saúde Mental, que é o órgão de formação do Hospital Psiquiátrico Itupeva. E nós, em função, vamos dizer assim, a nossa entrada em termos de colaboração técnica vem seguramente porque nosso instituto fornece uma formação a nível de pós-graduação lato sensu para quem almeja realizar, né, um exercício de psicoterapia na modalidade de casal e de família. Então, nós temos curso de especialização e de aperfeiçoamento também. Isso exige que a gente tenha, para poder realizar essa modalidade, precisamos, sem dúvida nenhuma, ter uma formação que nos habilite para tanto. Bom, eu vou, então, começar contando, ou falando, descrevendo a psicoterapia, porque, sem dúvida nenhuma, a gente falar nesta modalidade, mas, de fato, acreditamos que possa ser enriquecedor se ter uma maior proximidade para a terminologia, para uma descrição do termo, próprio termo psicoterapia, né? Então, quando a gente descreve a psicoterapia, a gente pensa numa relação de um psicoterapeuta com uma ou mais pessoas que vieram ali consultar por um ou alguns problemas. Um problema pode levar, na verdade, a uma série de outros problemas. Na verdade, são problemas que se está tendo para poder usufruir da própria vida, né? O psicoterapeuta, ele formou-se para se ocupar da resolução de problemas humanos e patologias mentais. Essa relação é uma relação assimétrica, porque uma dessas pessoas, ela é um técnico, ele teve um treinamento para o exercício da psicoterapia. E complementar onde cada um solicita ajuda no outro, no sentido de que o psicoterapeuta precisa contar com aqueles que o buscam, porque senão ele não vai ter como colaborar com essas pessoas, né? Um psicoterapeuta não tem como supor como é a vida das pessoas sem que essas pessoas compartilhem com este profissional as suas próprias vidas, a partir do momento que vai se estabelecendo um vínculo de confiança, sem dúvida nenhuma, com essa pessoa que é um estranho, uma estranha, que é o psicoterapeuta. Então, a psicoterapia é um espaço de autorreflexão que convida as pessoas a pensar e pensar-se em seus contextos de interação para criar uma atitude crítica que lhes permita não virem a seguir sendo meros espectadores de suas diversas situações de vida. Ou seja, se trata de um espaço para crescimento e mudança. Então, o contexto deve ser entendido, esse contexto, como o sistema onde nós habitamos e com as pessoas com quem nos relacionamos e que constitui uma matriz que dá sentido às nossas ações, como nós já vínhamos falando, eu fiquei conversando com vocês
sobre o próprio conceito família, né? Essas ideias que eu estou compartilhando com vocês, temos vários autores que nos auxiliam a conhecer, dentre eles o Marcelo Seberio, o Paul Watzlawick, não é? E a psicologia é uma ciência que surge com a necessidade de conhecer o ser humano. É como uma disciplina científica que surgiu no final do século XIX. A psicologia clínica trabalha para o diagnóstico e tratamento dos transtornos emocionais, bem como para a prevenção da saúde mental, que já falamos tanto na primeira aula desta série, né? E a psicologia? Na psicologia, cada uma das suas concepções teóricas proporciona um modelo descritivo para explicar a essência da personalidade e do comportamento humano. Isso é muito importante a gente lembrar, então, que o ser humano ele é constituído num contexto relacional. Isso vale muito a pena seguir lembrando que eu já vinha falando na primeira aula, né? Muito bem, a psicoterapia vai utilizar, então, os conhecimentos que ela necessitar em função da modalidade a qual de atendimento ao qual ela se dedica. Então, vão ser, sempre temos que levar em conta isso, qual é a modalidade, portanto, para se apoiar em conhecimentos, para que a gente possa desenvolver ferramentas para melhor tratar os transtornos emocionais e de uma maneira a mais adequada a cada situação que nos apresentarem as pessoas que nos procuram, né? E tudo isso se faz com o fim de que a pessoa aprenda a conhecer-se e que possa se desenvolver adequadamente nos âmbitos sociais e cognitivos, quer dizer, que são suas próprias características que tenham a ver com essas perspectivas cognitivas e sociais, e como resultado ela vai poder desenvolver uma melhor qualidade de vida para si, né? E seguramente vai contribuir com aqueles com os quais se relaciona. Bom, nós vamos encontrar diferentes modalidades de atendimento em função de que se ocupa esse atendimento psicoterapêutico. Então, nós podemos ter a psicoterapia individual para crianças, adolescentes e adultos, bem como nós temos a psicoterapia de casal e de família, a psicoterapia de grupo e institucional. Aqui eu vou me ocupar de discorrer sobre a psicoterapia de casal e de família. Habitualmente, nós falamos em terapia de casal e de família. Isso, algumas vezes, gera algum tipo de dúvida, e as pessoas perguntam, mas qual que é a diferença entre terapia e psicoterapia? Nós temos, por exemplo, as terapias fonoaudiológicas, as terapias fisioterápicas, então, que elas vão ter um efeito terapêutico, sem dúvida nenhuma. E nós também, muitas vezes, se gera esse tipo de dúvida, porque devemos lembrar sempre que a psicoterapia ela é deliberada e estruturada para criar um movimento de abertura ao novo para uma promoção de mudança. Então, é importantíssimo lembrar que isso foi acordado entre o profissional e aqueles que lhe buscam. E, portanto, esse profissional treinado, ele estrutura o trabalho de uma maneira deliberada, quer dizer, tem a intenção de, né? Agora, e ele é um profissional que é treinado para construir um espaço que contribua para a manifestação no desenvolver do seu trabalho, que permita a manifestação de um ser reflexivo e crítico, né? Bom, o psicoterapeuta, na verdade, ele é treinado para auxiliar o consultante a ser mais de si mesmo. Agora, por outro lado, existem oportunidades situacionais que promovem experiências de todo tipo, mas que podem, ao acaso, serem organizadas permitindo uma experiência terapêutica. A própria pessoa diz isso para a gente, mas não era uma psicoterapia. Então, quando alguém se dá conta de outros sentidos em seu entendimento sobre si mesmo e suas ações,
ele teve um efeito terapêutico, mas isso não foi à custa de algum tipo de trabalho que foi deliberado e estruturado com o objetivo, na verdade, de mudança. Foi algo que aconteceu ao acaso, a partir da oportunidade que aquela pessoa viveu. Ela pode se dar conta e ter um efeito terapêutico, uma música, por exemplo, né? Nada, sem se desmerecer nem o efeito terapêutico e nem a implicação de uma música que a pessoa escutou, né? Bom, agora, a terapia de casal e de família, especificamente, então, é o que nós vamos nos ocupar. Lembrando sempre que o sentido de terapia tem esse sentido da psicoterapia que eu fui desenvolvendo aqui. Mas a gente usa mesmo a terminologia terapia de casal e de família. Bom, como o próprio nome diz, ela se realiza trabalhando com casais e ou famílias. Lembremos que é algo que a primeira aula dessa série não frisei explicitamente, que nós temos hoje em dia diferentes configurações vinculares organizando as famílias. Então, as famílias podem ser formadas a partir de um homem e de uma mulher, assim como podem partir da formação a partir de dois homens, ou de duas mulheres, ou, eventualmente, de uma pessoa sozinha, né? Então, isso são as diferentes modalidades e que é importante trazer. Bom, essa modalidade de terapia vai focar as relações entre os membros desse contexto interrelacional, né? E, a partir das minhas considerações já na primeira aula dessa série, vale lembrar algo que eu vou repetindo hoje também, que os seres humanos se constituem nos contextos nos quais eles têm as experiências ao longo do ciclo da vida. E o primeiro deles é o grupo da família, ou quem a substitua para atender às necessidades básicas de um bebê para a sua sobrevivência física e psicológica, né? Para tanto, é muito importante a definição de personalidade que o Juan Luis Linares também nos oferece, né? Então, o Juan Luis Linares escreveu que a personalidade é a dimensão individual da experiência relacional acumulada em diálogo entre o passado e o presente, enquadradas por um substrato biológico e por um contexto cultural. Ou seja, vejam a complexidade do ser humano, né? O ser humano, a gente precisa pensá-lo em termos biológicos, em termos culturais, sociais, psicológicos, e para isso tudo temos diferentes modelos teóricos para nos auxiliar. E ele fala o seguinte, mas essa personalidade num prisma individual, a gente tem que lembrar que ela veio a partir de uma experiência relacional, e que é ao longo do tempo, né? Ou seja, nós temos também uma oportunidade de nos transformarmos, mas muito mais em termos de narrativas que a gente vai construindo ao longo da vida, embora este núcleo mais identitário, aquele que nos permite nos reconhecermos, né? Ele não é tão simples de mudança. Daí a maior, vamos dizer, dedicação dos profissionais a encontrarem, desenvolverem os seus conhecimentos, se aproximarem dos conhecimentos existentes, uma vez que temos aí um núcleo tão delicado. Também não precisa ir muito longe, é só imaginar que a nossa própria questão de gênero, ela não é fruto de 2021, ela é fruto daquilo que foi transmitido desde os nossos antepassados. Então, ou seja, não é algo assim tão simples de ser transformado, né? Bom, sendo assim, na terapia familiar, não é o momento, não é o lugar para que contas sejam ajustadas, embora, sem dúvida nenhuma, muito relevante serão aquelas oportunidades onde os ressentimentos possam ser reconhecidos e tratados, né? Mas não é espaço para vou para lá porque quero ajustar as contas. Não, o profissional não vai ficar fazendo repreensões a quem
atua da maneira que está atuando. Nem mesmo vai esse profissional personificar aquela figura que de funções com funções protetoras e nutrientes, que nós estamos falando tanto através até do próprio Linares, né? E que são funções para a família desempenhar. Na verdade, este espaço da terapia de casal e família é um espaço onde se busca estimular o desenvolvimento das suas funções, facilitando o reconhecimento do que nos faz pertencer a esse núcleo, e para que também possa ser possível questionar-se e vir assim, então, arrumar para um amadurecimento e uma autonomia. Ou seja, as mudanças não se impõem, elas vão ser negociadas com os membros distintos da família. Esse enfoque relacional, ele não perde de vista que o indivíduo está construindo a sua dimensão individual, a sua relação consigo mesmo, como elabora o seu sofrimento, como constrói as suas estratégias de sobrevivência nesse mundo, né? Então, não se nega a psicopatologia ou os sofrimentos, mas sabe-se que eles estão vinculados a uma problemática do grupo convivente. Então, sendo assim, indivíduo e família estão envolvidos. A percepção da corresponsabilidade irá, na verdade, permitir que um trabalho rico e produtivo possa ser realizado na direção de mudanças, na verdade, né? Temos situações de abuso, de maltrato. O Linares, em particular, usa a palavra maltrato e não violência, porque ele quer se ocupar de... Quando se fala em violência, muitas vezes na mente, diz ele, existe um significado que já está saturado, que vem muito, vamos dizer assim, relacionado a uma violência física. E o Linares, ele deixa bem explícita que o maltrato não é só físico, ele é psicológico. E inúmeras vezes, na verdade, quando o físico aparece, o psicológico já estava aí há muito tempo. Então, ele dirige o nosso olhar para os outros tipos de maltrato, negligência, enfim, e por isso ele usa a terminologia maltrato, né? Ele fala que, sem dúvida nenhuma, que essas situações de abuso de poder, de maltrato manifesto, eles põem em perigo a saúde de quem o sofre, e o psicoterapeuta trabalhará para que cessem o quanto antes, mas sem perder em vista que em uma família o mal-estar e o sofrimento são compartilhados, e quem os causa também são pessoas necessitadas de ajuda psicológica. Essa é que é a implicação importante do prisma relacional. Então, que requer, sem dúvida nenhuma, um trabalho significativo nessa direção, porque, em caso contrário, muitas das problemáticas que estão acontecendo, mesmo com todo um trabalho a nível individual, elas não vão, na ausência de serem também amparadas por esse trabalho relacional envolvendo aquelas pessoas com as quais esse ser está em convívio, não vai ser suficiente. Bom, e aí, então, temos várias outras demandas a partir dessa afirmação que eu estou fazendo, sobre a importância também do atendimento relacional e do trabalho sobre esse prisma, que tem a ver com a questão de reconhecer qual é a modalidade mais indicada em cada situação. Isso não é uma tarefa simples, ela é altamente complexa, mas se reconhece que é um reconhecimento, uma avaliação muito importante a ser feita. As psicoterapias de orientação sistêmica, elas podem manejar esses três planos, o individual, o de casal e de família,
e propondo-os tanto de modo separado ou combinando-os de diferentes maneiras. Lembrando que a intervenção terapêutica pode também ser preventiva de males posteriores nas outras gerações, enquanto reabilita as consequências do passado na geração atual. Nós temos aí um local de trabalho que é, vamos dizer assim, atende muitas gerações, embora não seja nada simples, né? Porque requer uma formação de qualidade. E com toda essa dimensão, não é, de fatores sendo implicados, dá para compreender que a formação tem que ter uma qualidade realmente robusta, né? E nesse sentido é que eu vou fazer uma ênfase para ir terminando, né, sobre o conhecimento que é necessário àqueles que aspiram a intervir como psicoterapeutas. Aí vai ser como psicoterapeutas, mas eu já fui fazendo referência à questão da terapia de casal e família. Então, para isso, eu vou utilizar uma afirmação que tem muito a ver com definições de Marcelo Sebero, que ele é um psicoterapeuta argentino, um diretor investigativo lá na Escola Sistêmica Argentina. E tem aqui a implicação de outros autores, inclusive de um trabalho grande que a gente vem realizando também, pessoalmente, né? Bom, qual é a definição que eu vou deixar para vocês como uma afirmação importante sobre formação? Porque tem uma conjunção de muitos elementos, né? Ele diz o seguinte: o conhecimento preciso, a aptidão no sentido de uma disposição, de ter requisitos para um exercício da psicoterapia, e a perícia psicoterapêutica, perícia no sentido de porque tem uma especialidade, tem habilidade para o exercício da psicoterapia. Tudo isso é resultado entre informação universitária, a formação em pós-graduação, aquele pós-graduação que eu comentei com vocês, que ele é do lato sensu, que se ocupa de projetos para algum tipo de especialização na qual se aprofunda os conhecimentos nesse campo e que tem que ser alinhado com uma experiência prática e poderá se acontecer tanto em cursos de pós-graduação como em institutos de formação. A prática clínica, uma experiência pessoal em psicoterapia e a supervisão. Esses são os componentes que, potencializados entre si mesmos, formam um profissional capacitado, comprometido e ético em suas ações. Então, é com isso que eu as deixo. Em breve, vamos nos rever para a terceira e última aula da série. Muito obrigada.